Nessa aula a gente vai ver função sobrejetora, injetora e bijetora e a função inversa, porque quando a função é bijetora, ela tem uma função inversa. E outra coisa, não é difícil, certo? É muito visual, então dá para acompanhar, legal, tá? E se tiver alguma dúvida, ou para o vídeo e volta, ou pergunta pelo zap, pelo e-mail, ou nas aulas síncronas de tirar dúvida. Tá? Vamos lá. Vamos ver primeiro a sobrejetora. É sobrejetora, injetora e bijetora. Tá? O que é a sobrejetora? Deixa eu colocar aqui o para ficar colorido. Pera aí. Então, sobrejetora é o seguinte. Para ficar bem fácil de saber o que é sobrejetora, é quando a imagem é igual ao contradomínio. Ou seja, quando o contradomínio é a imagem. Já fica fácil. Sabendo que o contradomínio tem que ser a imagem, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que para todo y pertencente ao contradomínio vai existir um x. Certo? Só isso. Só que não necessariamente existe um x. Ele pode ter vários x ligados a ele. Certo? A sobrejetora interessa que ele tenha pelo menos um x, mas pode ter vários. É só isso. A imagem é o contradomínio. E para todo elemento do contradomínio vai existir pelo menos um x. Certo? Pode ser mais de um. Na parte de gráfico, quando você fizer retas paralelas a x, vai ter que cortar pelo menos num ponto. Certo? Cortar pelo menos num ponto. Pode cortar em 2 pontos, em 3 pontos, em infinitos pontos. Mas pelo menos num ponto vai ter que cortar. Por quê? Porque cada elemento de y vai ter um x correspondente a ele. Com o diagrama fica bem fácil. Tá vendo aqui o contradomínio? Ó, o contradomínio todinho foi usado. Ó. Inclusive esse aqui veio de 2x diferentes. Ó. Certo? Poderia ser mais ou menos assim, ó, se eu quisesse. Vamos imaginar esse, aqui 2 pontos, aqui vários pontos. Então, todo elemento daqui vai ter que ter pelo menos um, mas pode ser esse aqui, ó. Peraí que eu fiz uma coisa aqui que não podia, peraí. Assim ficou melhor. Ó. Pode ser assim, ó. Se tivesse outros, por exemplo. Assim, e aqui para terminar, vou botar um pontinho aqui. Isso aqui, tá vendo aqui, ó? Aí seria uma função sobrejetora. Todos os elementos do contradomínio têm pelo menos um correspondente no domínio. Agora a gente vai ver a função injetor. Já vimos a sobrejetora, né? Que é bem fácil, né? Lembra aquele exemplo que a gente fez agora? Aquele exemplo não serve para injetora. Por quê? Para injetora, cada y que participar vai ter que vir de um x só. Se o y está participando, ele só tem um x. Ou seja, se o x1 for diferente de x2, aqui ó, se o x1 for diferente de x2, a imagem vai ter que ser diferente. Ou seja, um y não pode ter... assim, vamos fazer assim mais ou menos para entender. O que não pode ser, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse y aqui, ó,
Não pode ser assim, ó. Por quê? Porque para ser injetora, cada elemento, se estiver participando, é só uma seta. Não pode ter várias setas dele. Ele não pode ter vários X trazendo a ele. Certo? É o contrário do outro. Vamos ver, fica mais fácil aqui pela frente. Aqui, ó. Agora, diferente daquele, se eu traçar retas paralelas ao eixo X, tem que cortar uma vez ou não cortar. Nunca pode cortar duas vezes ou mais. Essa que é a parte injetora. Injetora, se cortar, só corta uma vez. Ó, fica aqui, ó. Cada Y, nem todo Y participa, tá vendo? Mas se o Y participar aqui da relação, só pode vir de um X. Então isso aqui é injetora. Por quê? Porque cada Y que participar aqui, ou seja, se o x1 for diferente de x2, o f a imagem do x1 vai ser diferente da imagem de x2. É isso. Essa aqui é a explicação pelo diagrama aqui da injetora. Um exemplo numérico seria: se f de x for igual a 3x, é injetora. Por quê? Porque se o x1 for diferente do x2, com certeza 3x1 vai ser diferente de 3x2. Portanto, se x1 for diferente de x2, a imagem de x1 vai ser diferente da imagem de x2 e ela é injetora. Então, lembrando, ó, sobre a injetora, a imagem é igual ao contradomínio. Não interessa quantos chegam nele. Injetora só pode ter uma seta. Se participar o y, só vem um x só. Tá? E agora vamos ver a sobrejetora. Quer dizer, bijetora, né? A bijetora é a coisa mais fácil do mundo. Ela tem que ser ao mesmo tempo sobrejetora e injetora. Ou seja, a bijetora ela é fácil de ver assim, ó. Ela é função da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Por quê? Porque todo elemento do contradomínio é usado e é usado uma única vez. Então ele pode voltar como uma função, ó, fazendo aqui, ó. Como é que fica aqui, ó? Deixa eu botar aqui mais embaixo. Ó. Todo elemento é cortado, ó, uma única vez. Vamos ver antes aqui. Eu não tenho aqui uma bonitinha. Eu vou fazer uma bonitinha aqui, ó. Pera aí. Ó. Esse com esse com esse e esse com esse. Então tá certinho. Isso aqui é uma função bijetora. Porque se eu pegar aqui, ó, a volta, olha aqui, ó. Esse veio com esse com esse, ó, na volta, ó. E esse aqui com esse. Então é função daqui para cá e daqui para cá. Por isso que a função bijetora tem a função inversa, que a bijetora ela é função, ó, uma é inversa da outra. Ela é bijetora, então ela pode ter a inversa. É isso. Aquele exemplo que eu dei de y igual a 3x, de R em R, ela vai ser injetora e bijetora. Mas a função aqui, por exemplo, de n em n, tá vendo aqui, ó, n em n. Então vai ser, ó, vai ser 0, 1, 2, 3, né? Ela não é sobrejetora porque a imagem parte de 5. Ou seja, o 0, 1, 2, 3 e 4 não participa do contradomínio, não é igual à imagem. Porque o contradomínio aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tal. Mas quando você faz aqui, esse aqui, o 0, 1, 2, 3 e 4 não está participando, então ele não é bijetor. Só se você colocasse assim, ó, quer fazer essa aqui ser bijetor, eu vou fazer agora. Pronto. Agora, se o domínio fosse n em n menos 0, 1, 2, 3, 4, ela seria uma função bijetora, porque todo ponto do contradomínio seria usado, seria igual à imagem, e a volta teria seu correspondente. Ou seja, esse aqui, de n em n, faltaria, não poderia ser, ela não é
sobrejetora, tá entendendo? Ela é injetora, mas não é sobrejetora, porque está faltando 0, 1, 2, 3 e 4. Mas se eu botar N naturais indo em naturais menos o conjunto do 0, 1, 2, 3 e 4, aí sim ela passa a ser injetora, sobrejetora e bijetora. Não sei se consegui explicar direito isso. Na bijetora, corta, sempre corta e corta uma vez só. E agora vamos analisar os próximos 4 slides. Vamos analisar os próximos 4 slides em relação a injetora, sobrejetora e bijetora. Então vamos lá. Essa aqui, ela é injetora. Por quê? Porque só sai uma seta, ó. Só recebe uma seta aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Mas ela não é sobrejetora. Por quê? Porque a imagem não é igual ao contradomínio. Logo, se ela não é sobrejetora, muito menos é bijetora. Ok? Então ela é injetora, não é sobrejetora e, por consequência, não é bijetora. Vamos ver o segundo slide. Esse aqui, ó, é sobrejetora. Por quê? Porque o contradomínio é igual à imagem. Mas ela não é injetora. Por quê? Porque esse aqui recebe 2 setas. Então ela não é injetora. Muito menos bijetora. Vamos ver o terceiro slide. Ó. Ela é injetora e sobrejetora. Logo, ela é bijetora. Vamos voltar aqui ela. Ó. Vamos voltar. Vou botar uma setinha aqui, ó, voltando, ó. Esse nesse, ó, a função daqui para cá, ó. Esse nesse, esse nesse e esse nesse. Seria uma função do B com domínio B e contradomínio A. Isso aqui é a bijetora, tá vendo? Ela é função daqui para cá e de lá para cá. Agora vamos dar uma olhada nesses daqui, ó. É como se fosse um exercício, mas não é exercício, tá? Ainda é aula, tá? Ó, esse aqui, ó. Ela é somente injetora. Ela não é sobrejetora porque esses 3 elementos aqui do contradomínio não participam. Esse aqui, ó. Uma seta, uma seta, uma seta, uma seta. Ela é injetora, sobrejetora e bijetora. Certo? Ela é injetora, sobrejetora, porque todos são usados, e é bijetora. E essa aqui, ó. Essa aqui não é injetora, por quê? Porque esses dois, ó, olha aqui o que acontece com esses dois, ó. Esse elemento que está pintado de azul, ele tem esse elemento e esse elemento aqui ligado a ele, ó. Assim como esse elemento aqui de azul também, ó, ele não é injetora porque tem esses 2 elementos aqui. Tá? Então, esse aqui é injetora, mas não é sobrejetora e muito menos bijetora. Esse é injetora, sobrejetora e bijetora. Esse não é injetora e não é sobrejetora, porque tem elemento que está sobrando. E esse aqui não é injetora, mas é sobrejetora, porque todo o contradomínio é igual à imagem. Agora vamos fazer esses exercíciozinhos aqui, ó. Vamos fazer alguns exercícios, né? Então lá. Se é verdadeiro ou falso. Deixa eu pegar a canetinha. Se é verdadeiro ou falso. Se uma função é bijetora, então ela é sobrejetora? Sim, porque para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Logo, é verdadeiro. Não vou botar essa caneta aqui, não. Vou botar essa caneta aqui. Verdadeiro. Toda função injetora é bijetora? Não. Por quê? Porque tem injetora que pode ficar sobrando o elemento no contradomínio, e logo ele não é sobrejetora e muito menos bijetora. Então toda função injetora é bijetora? É falso. Uma função afim. Afim é essa que tem um fim aqui, tá vendo aqui, ó?
que tem a função identidade, a linear e a afim. A linear é quando tem só o AX. E a afim eu lembro que tem um fim. Tá vendo aqui? Eu faço uma relação com isso aqui, ó, que ela tem um finzinho dela aqui, ó, tá? Por isso que eu falo que tem um finzinho. Uma função afim com A diferente de zero, claro, senão seria uma função constante. Com domínio e contradomínio nos reais é bijetor? Se for nos reais, é. Certo? Por quê? Porque ela vai ter... todos os x vão participar, todos os y vão participar, ela vai de real a real. Então ela é uma reta, sem restrição nenhuma, então é verdadeira. Vou passar para outra aqui agora. Se é verdadeiro ou falso. Qualquer função quadrática é bijetora, depende do contradomínio. Se ela fizer certinho o contradomínio, então tudo depende do contradomínio, né? E que na verdade é falso, porque para ser bijetora, a função quadrática, ela teria que cortar uma vez só, né? E ela corta em duas vezes, tá vendo aqui, ó? Aqui é uma função quadrática. Quando você pega aqui, ó, ela vai cortar em dois. Então na volta não vai ser uma função, certo? Então é não. Como é qualquer função, é não. Falso. Preto. Qualquer reta paralela ao eixo das abscissas intercepta o gráfico de uma função em um único ponto, então a função é injetora. Se qualquer reta paralela ao eixo das abscissas, que é o eixo do x, interceptar o gráfico de uma função em um único ponto, então a função é injetora? Sim, verdadeiro. Se o contradomínio de uma função é igual ao conjunto imagem, então é sobrejetora? Verdadeiro. Se uma função é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, então a função é verdadeira. Se uma função é bijetora, com certeza é injetora. Quem não entendeu, volta, tá? Agora aqui, ó. Dentre essas curvas aqui, qual que poderia ser o gráfico de uma função injetora? Injetora é que para cada y que participa ali, ó, só pode vir de 1x. Então as retas que são assim, ó, as retas que são assim, ó, só pode cortar num ponto. Essa aqui corta em 2 pontos? Opa, fiz errado aqui. Volta. Ó. Corta só em um ponto? Não é. Então essa aqui não é injetora, essa aqui não é injetora. Ela não é função, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela não é a função, y igual, ela não é função, ó. Porque para o mesmo x tem 2y. Então nem é ver se, não é nem o caso de ser injetora, ela não é função. Essa aqui, ó, corta só uma vez, corta só uma vez, corta só uma vez, corta só uma vez, é uma função injetora. E essa aqui não é por quê? Passando retas paralelas a essa, ela corta mais de uma vez. Então, na verdade, aqui está perguntando qual é, né? Então, na verdade, existe uma única resposta, que é qual? Que é essa aqui. Letra E.